Estamos aqui no restaurante Canto Madeira em Alphaville, o melhor da cozinha brasileira na região. Sensacional, acompanhe esse local, requinte, preço bom e, é claro, qualidade impecável. Dá uma olhada. Canto Madeira nós tem uma variedade de pratos brasileiros, portugueses, um ótimo bacalhau, um ótimo presunto pata negra, espanhol, boas massas. Atendimento de primeira aqui em Alphaville, um local super agradável e olha, almoço e janta. Almoço e janta, e o almoço é buffet, quilo à vontade e à la carte. E à noite à la carte, música ao vivo de segunda a sábado, todos os dias. Sucesso! Canto Madeira aqui em Alphaville, você não pode perder. Shop aqui na Casas Ângela, tudo em roupas, calçados e acessórios para vocês. Dá uma olhada, essa loja tá bombando. Uau! Meu, esse pessoal da Casas Ângela ficaram louco. É 30, 40, 50, até 60% de desconto. Confira! Casas Ângela, essa loja é demais, vem até o pessoal de outro planeta para comprar, dá uma olhada. Rebeca, minha filha, e para fazer o cartão da Casas Ângela, é complicado? Super simples. Super simples, fala que precisa. RG e CPF. Ô louco, é muito simples e olha, tem uma série de vantagens, dá uma olhada, ó. Agora você pode ter o seu comércio na televisão. Sim, um comercial de televisão. Você vai mostrar a sua loja de carro, a sua loja de roupa, seu restaurante, a sua escola, aqui no Top Shop, o melhor programa de ofertas da região. Boa noite para você que está acompanhando a programação da nossa TV Esporte Mais, que é sempre aqui o canal mais completo, aí com várias regiões sendo alcançadas, vários municípios aqui da região oeste da Grande São Paulo sendo alcançadas pelo canal 27 da NET, o 10 do Cabonete ou pela internet, o site tvesportemais.com.br. Além disso, você pode participar conosco aqui. WhatsApp da TV, 99654-2502, 99654-2502. Meu nome é Felipe Fiore, apresentador do Boleiragem Futebol e Amigos e também aqui do Na Rodada para repercutir tudo o que foi essa rodada recheada de muitos gols, de muitos bons lances, de lances polêmicos também, do líder vencendo, de Flamengo perdendo em casa, entre outros resultados, até São Paulo dando vexame contra o vice-lanterna, complicada a situação do tricolor também. E eu não posso deixar de apresentar os meus sempre companheiros aqui. Um deles já tá virando da casa. O cara já é da casa. André Marques aqui comigo, comentarista da Rádio Conexão. É isso mesmo? Tudo bem, Fiore? Isso 90 mesmo. por hora, apresentador do 90 por hora. Exatamente. E tenho aqui o prazer também de receber Sérgio Botarelli. Sérgio, Tudo bom, Fiore? satisfação ter você aqui comigo Satisfação minha. na rodada. O Sérgio Botarelli, que nada mais é do que o narrador da Web Rádio Coringão. Sérgio, fala um pouquinho do seu trabalho lá na Web Rádio Coringão também, quero saber como é que funciona lá. Desde 2012 aí pela internet, fazendo jogos do Corinthians, né? Tanto na arena quanto fora de São Paulo. E também na Conexão FM lá de Perus, fazendo jogos de diversos clubes aí, São Paulo, Palmeiras, sempre direto das arenas aí de São Paulo. O André dispensaria comentários, dispensaria apresentação, mas o cara é só apresentador do 90 por hora, o cartão de visita do cara, nada mais é um dos programas de
de futebol das antigas aí, né? Que tem o Papo Exatamente. das Antigas também, né? Que é um quadro muito bacana. Exatamente, que está vindo aqui para a TV Esporte Mais, mês que vem. A gente está estreando aqui no canal. Olha aí pra você então, em primeira Show de mão. bola, exatamente. Vai brincando, aqui é muita boleiragem envolvida, muita coisa não, a envolvida. gente acaba se encontrando. Anos 90 acaba se encontrando aí também com a boleiragem. Nós vamos falar um pouquinho também, viu, André e Sérgio, da Série B. Série B que tivemos alguns jogos ontem, e nós vamos passar daqui a pouco os resultados para você também, a classificação, mas eu quero dar destaque negativo. Destaque negativo da rodada para mim. Foi o Oeste que perdeu em casa para o Bahia, aqui gol do Chiesa, gol de cabeça do Chiesa, aqui no estádio José Liberati, aqui em Osasco, André. Perdeu o Oeste, mais uma. Perder um jogo complicado, né? O Bahia é um dos postulantes aí a uma vaga na Série A do ano que vem. Me chamou a atenção a quantidade de torcedores do Bahia no estádio aqui de Osasco, né? Mostrando que é um time muito forte quando vem para cá. Mas eu acho que a situação do Oeste acaba ficando tranquila na tabela. O time já conseguiu se afastar bastante da zona de rebaixamento e com isso faz com que pelo menos o planejamento de se manter na Série B seja mantido, né? Sim, aí você vê aí os gols do Bahia, não é exatamente o gol do Bahia contra o Oeste, mas os lances do Bahia, viu, Sérgio, que vem brigando para subir de divisão, né, Sérgio? O Bahia tem camisa também, né, Fiore? Além de ter apresentado um bom futebol, principalmente no primeiro turno do Brasileirão, deu uma queda no segundo turno, mas ainda continua lá em cima brigando pela vaga. E o Oeste, que começou mal o campeonato, né, lá no comecinho do primeiro turno, depois deu uma melhorada, deu uma arrancada, que foi o suficiente para, como disse o André, dar uma afastada do perigo das zonas de rebaixamento. Agora já está numa situação um pouco mais tranquila quanto ao rebaixamento, não deve cair mais, vai ficar ali na metade da tabela, e a derrota para o Bahia até, por ser o Bahia, por ser um time que está brigando ali pela vaga, Sim. acho que não ficou desastrosa não, é completamente compreensível. Perdeu por 1-0 o Oeste aqui, o Oeste que vem mandando seus jogos aqui em Osasco, o Oeste que tinha sua sede em Itápolis, mas como é um time franqueado, um time que pode mandar o seu jogo onde quiser, porque é um clube empresa, vamos dizer assim, e leva para onde ele quiser, para a cidade que quiser. A cidade de Osasco acolheu o Oeste, vem dando bons frutos aí para a cidade, porque vem levando bons públicos aí pro estádio José Liberati também, e vem trazendo boas equipes. O Botafogo vem jogar aqui, o Vitória vem jogar aqui, o próprio Bahia ontem veio e deixou aqui o seu 1-0, conquistando 3 pontos fora de casa, o tricolor baiano. Não é fácil não. E ontem nós tivemos um clássico eletrizante no Arruda. Eletrizante, complicadíssimo para a equipe do nosso atacante Grafite, que é atacante de Copa do Mundo, viu? Atacante de Copa do Mundo Grafite. O Santa Cruz, a nossa Cobra Coral, perdeu por 3-1 para o seu maior rival lá no Arruda, dentro de casa, 3-1 para o Náutico contra o Santa Cruz. Uma derrota que realmente me causou espanto. Para mim, o espanto do final de semana foi essa derrota do Santa Cruz aí pro Náutico, André. Por vários motivos, né? Primeiro porque o jogo foi no Arruda, campo do Santa Cruz, né? Ou seja, o Santa Cruz entrou com um certo favoritismo nessa partida. E o momento do Santa Cruz era muito positivo, né? De ascensão no campeonato, com vitórias consecutivas, com o Grafite dando à equipe um pouco mais de experiência e tranquilidade. Então, foi sem dúvida um resultado surpreendente, sim. Sabe o que é pior, ô Sérgio? Santa Cruz saiu ganhando, cara, olha lá. Gol do nosso camisa 9 aí. Parece o Henrique, o degolador, né? O Henrique Degolador, é verdade. Não parece ele, olha lá. É verdade. Fez aí o gol, o atacante camisa 9 da equipe de Santa Cruz e depois o Náutico foi lá e virou de uma forma brilhante o jogo, hein, Sérgio? E eu acho que mais do que os 3 pontos perdidos, essa derrota em clássico de virada em casa acaba ficando amargo, né? E você pode até ter uma queda de rendimento por conta disso. Sim. E é um time que está brigando para subir e com grandes chances de subir para a Série A de novo, né? O Santa Cruz. Então essa derrota, espero eu, até porque eu acho o Santa Cruz um time grande que subindo para a Série A valoriza até o Campeonato Brasileiro da Elite. Sim. Espero que psicologicamente não fique abalado por conta da derrota pro rival lá de Pernambuco, né? Mesmo porque o que mais agrega ao futebol brasileiro é que o Santa Cruz até na Série D colocava 40 mil pessoas no estádio. Levava 40 mil pessoas. Você imagina uma equipe como o Santa Cruz numa Série A do Campeonato Brasileiro, André? Sem dúvida. O Santa Cruz talvez seja uma das equipes mais fortes no que diz respeito à torcida lá da região Nordeste, né? É uma equipe que realmente faz muita falta na Série A. Agora, me parece, você vai trazer a tabela, né, sim, Felipe? Mas me parece já consolidada a situação dos 4 primeiros colocados. Me parecem, se a gente for pegar um resumo desde o começo da Série B, me parece que as 4 equipes que hoje estão nas 4 primeiras posições
são as mais regulares e as que mais merecem subir. Antes de vermos a tabela, já que o André tocou no assunto aqui de tabela de campeonatos e tudo mais, vamos ver os resultados que fizeram a levar a tabela atual. Vai lá, os resultados são: Boa Esporte empatou em 2-2 com o Sampaio Corrêa, que vem fazendo uma campanha até que legal, razoável. O Vitória empatando com o Paraná. Vitória lá nas primeiras colocações. Deu uma O Paraná, rateada do Vitória. o Vitória realmente caiu bastante de rendimento, né? O Botafogo vencendo por 4-0 o Bragantino, sem contestação, não tenho o que falar da equipe do Botafogo agora nessa rodada. O Mojimirim perdeu por 2-0 para o Atlético Goianiense. Você acabou de ver a base do Mojimirim jogando contra o Osasco Aldax e eliminando a equipe do Osasco Aldax do Campeonato Paulista Sub-20. O Criciúma ganhou de 3-0 do Ceará. Ceará que é decepcionante aí nessa Série B. O Santa Cruz, nós acabamos de falar, perdeu para o Náutico por 3-1. Ainda ontem, ABC de Natal contra o América Mineiro, 4-2 para o ABC. Excelente partida, o América vinha numa crescente muito bacana, acabou perdendo para o ABC. O Oeste perdeu para o Bahia por 1-0, o Paysandu empatou de uma forma, para mim, até surpreendente, né? 1-1 contra o Macaé. Uma equipe que vinha fragilizada, ainda mais jogando lá contra o Papão da Curuzu, lá em Belém do Pará, muito difícil. Conseguiu arrancar um empate lá. E o Luverdense ganhando do CRB de Alagoas, em Mato Grosso, por 2-0. Esses resultados aí levaram a algumas colocações na tabela de classificação. O Wellington Bellarmino, se você tiver essa tabela de classificação, pode colocar para nós, por favor, na tela, uma classificação que foi movimentada com alguns resultados. Você vê o Vitória tropeçando, o Bahia conseguiu vir aqui em Osasco vencer, o Santa Cruz perdeu do Náutico jogando na sua casa. Isso aí movimenta muito a tabela. Mas você vai ver que tem muita gente, André, querendo cair de divisão na Série B, viu? É verdade. Muita gente. É Vamos acompanhar aqui. Vamos começar de baixo para cima, Wellington Bellarmino. Hoje na produção de Wellington Bellarmino. Olha lá. Os 4 aí querem cair mesmo. Não, porque me olha a parece. diferença Pra mim já caíram. Definido. Os 4 aí Caíram. querem cair mesmo. Não tem essa. Olha lá. O 20º é o Mojimirim com 22, já era. Acabou. O Boa Esporte acabou também. O Ceará, desculpa, o Vozão, 18ª colocação, 26 pontos. Acabou. E 17º o ABC de Natal com 27 pontos. Aí, o Macaé com 35, são 8 pontos de diferença. É muita É coisa. muita coisa para tirar, faltando agora 7 rodadas para o final agora do Campeonato Brasileiro da Série B. Aí o Macaé vem na 16ª colocação, pode subir agora o Wellington Bellarmino, que nós vamos ver lá quem sobe agora. Porque a briga para subir tá boa demais. Olha lá, quantas equipes têm chance. O Botafogo em primeiro com 59, de forma incontestável, vai subir de divisão, assim como o Vitória da Bahia também, com 56 pontos. Aí vem, olha a briga, hein? América Mineiro e Bahia com 51, o Paysandu com 49, só 2 pontos atrás, o Náutico também só 2 pontos atrás, o Santa Cruz na 7ª colocação, 48 pontos, 3 pontos atrás, assim como o Luverdense. Ou seja, do terceiro até o 8º, todos têm chance de subir. Isso sem contar no Sampaio Corrêa, que conta com uma série de fatores aí para brigar pelo acesso. O Bragantino vem na 10ª colocação com 45 pontos. E aí vem a zona intermediária de tabela, onde ninguém cai e ninguém sobe, né? E o curioso é que nessa tabela aí, quem entrou na briga foi o Luverdense. Você o viu, Luverdense aparece aí já 2 pontos atrás do 4º colocado, vem de resultados importantes nas Sim. últimas rodadas, de uma série positiva. Aproveitou o vacilo, principalmente do Paysandu, que perdeu a chance de entrar no G4. Então o Luverdense é o time que está em ascensão, pode roubar a 4ª vaga aí. E para você, Sérgio, você acha que está definido? Os 4 últimos, para mim, também tá definido, né? Mas os 4 primeiros lá, dá para mexer em alguma coisa, não dá não? Os 4 últimos acho que já foram, né? O Macaé, que está 8 pontos à frente do ABC, não vai ser mais incomodado, acho que já era. Já foram os 4 últimos rebaixados para a Série C. Agora lá em cima, eu acho que os favoritos são esses que estão lá, como o André já disse, estão se consolidando ali, mas se o Bahia não ficar esperto, eu acho que o Santa Cruz, como a gente já comentou aqui, tem força para chegar. Se não se abalar psicologicamente após a derrota para o Náutico, pode chegar lá e atrapalhar o time do Bahia. Acho que o Atlético do América Mineiro para cima, América Mineiro, Vitória e Botafogo já estão praticamente garantidos pelo futebol que vem apresentando, mas se o Bahia tropeçar ali, tem gente atrás. Até o Paysandu, quem sabe, está ali boladinho. O Náutico agora com essa vitória também encostou. Nós vimos aí pelo menos 5 equipes brigando por vaga aí no acesso aí, a partir do terceiro e 4º colocado ali. E você pode participar conosco no WhatsApp da TV Esporte Mais, que é o 99654-2502, 99654-2502, está aí no seu GC, está aí na sua tela. Participe conosco, mande a sua mensagem, mande a sua opinião para os nossos comentaristas aqui, que estão ao vivo aqui para você na TV Esporte Mais. Falando agora um pouquinho de Campeonato Brasileiro da Série A,
O Palmeiras encerrou uma série de maus resultados ruins, e que vinha apresentando até um futebol legal antes dessa má fase. Daqui a pouco a equipe oscila novamente. E ontem visitou o Avaí na ressacada e fez 3-1 no Avaí. Como entender, André? Me dê a receita. Como entender essa equipe do Palmeiras? Fala pra mim. Foi justamente na oportunidade que o Marcelo Oliveira deu para alguns jogadores que há muito tempo não jogavam, né, Fiore? Casos do Mocho, principalmente do Mocho. O Alione já vinha sendo utilizado muito vindo do banco, mas são jogadores que, até pela falta de ritmo de jogo e pela falta de oportunidades maiores nesse ano, entraram com a faca nos dentes, né, Fiore? Sim. E aí realmente isso fez a diferença, o Palmeiras ligado, um Palmeiras muito aceso no jogo de ontem, pegando um Avaí muito combalido, um Avaí muito fragilizado. Acho que a situação do Avaí, pelo que jogou ontem, fica praticamente insustentável na Série A. Agora, interessante para o Marcelo ele ganhar a opção. Ele ganha, por exemplo, o Mocho, um jogador que estava esquecido, fez um belo jogo, mostrou que pode ser muito útil nesse final de temporada, e principalmente o Alione. O Alione é um jogador que já vem merecendo maiores oportunidades, até quem sabe pleiteando uma vaga no time titular. É um Palmeiras instável ainda, por ser um time novo, um time que foi formado esse ano, mas é um time com muita qualidade. É o melhor elenco do Brasil, nenhum outro técnico tem tantas opções para mexer como o Marcelo Oliveira, ou seja, o Palmeiras tem tudo para terminar bem esse ano, quem sabe até com o título da Copa do Brasil, para no ano que vem chegar com tudo e disputar tudo. E, Sérgio, o André falou um negócio que é muito importante com relação ao elenco e tudo mais. Nós estávamos falando em off com relação à zaga, o setor defensivo do Palmeiras, né, Sérgio? Você acha que ainda existe os zagueiros melhores e de possível contratação, possível mercado para que o Palmeiras possa ir atrás aí? Porque o que acontece, Sérgio, você vê, o Tobio saiu do Palmeiras, é titular no Boca Juniors, que disputa hoje o título do Campeonato Argentino. É emprestado pro Boca. Emprestado. Ainda é do Palmeiras. Para você ver, não foi aproveitado aqui, foi emprestado ao Boca Juniors, e hoje o Boca Juniors lidera o Campeonato Argentino e pode ser campeão hoje com 3 rodadas de antecedência no campeonato da apertura, né, que eles falam lá, né? E com 3 rodadas de antecedência, um time ser campeão, e o Tobio é titular lá. Ou seja, uma zaga fragilizada do Palmeiras, não é verdade? Eu concordo com você. Eu acho que é o setor mais preocupante do time do Palmeiras, é a defesa. Acho que no ataque o Palmeiras tem opções que até outros times que estão disputando o título gostariam de ter. Por exemplo, o Corinthians, se tivessem jogadores como o Palmeiras tem no ataque, talvez comporia melhor ali. O Palmeiras, às vezes eu acho que o Palmeiras depende um pouquinho das jogadas individuais do Dudu para armar o time. Sim. Porque o Palmeiras carece muito de um armador, aquele cara de passe nato, aquele do último passe, da infiltração. Que seria o Cleiton Xavier, que seria o que Cleiton não Xavier, engrenou não ainda. tem desempenhado um bom papel. Mas existe O um Dudu, papo às aí vezes, faz. que o Valdívia está em contato com aqui. O Valdívia do Inter? O Valdívia do Inter? O que joga bola é o do Inter. Jorge Valdívia está de volta ao Palmeiras. Brincadeira, pelo amor de Deus. Não, mas o que você vinha falando da defesa, eu concordo. Achava que no ano passado as melhores peças para o Palmeiras do setor defensivo eram o Tobio e o Natan, que é da base, ainda está na reserva no Palmeiras, mas vem só cobrindo espaço em lateral esquerda quando precisa. Ele sempre é improvisado por ali, mas acho muito bom zagueiro. E o Tobio que, sem explicação nenhuma, foi emprestado para o Boca Juniors. Sim. E para mim, era a melhor opção na defesa do Palmeiras. É melhor do que Vitor Ramos, é melhor que Leandro Almeida, que foi contratado junto ao Curitiba. Sim. Por que ele foi emprestado? Não entendi. É o Agora certo o Palmeiras carece no setor. O certo que dos zagueiros do Palmeiras, o que tem mais regularidade, sem dúvida, é o Vitor Hugo. E ele precisa de um companheiro mais efetivo. Agora, me chama a atenção no Palmeiras, aí vai uma crítica ao Marcelo Oliveira. O Palmeiras depende muito de jogada aérea, de jogada de lateral de campo. E o Dudu é a única opção, pelo menos que se apresentou nessa temporada, como uma opção de trabalhar a jogada no meio da zaga adversária, tentar uma aproximação, porque o Palmeiras precisa aumentar o seu repertório para o ano que vem. E o Lucas vinha acertando alguns cruzamentos aí, conseguiu fazer muitas assistências, assim como o Egídio, logo que chegou, conseguiu também realizar alguns bons cruzamentos, fez boas assistências também. Só que uma hora a fonte seca, né? Claro, uma hora a fonte seca e você Dá para precisa depender só de um fator. Ali, né? Exatamente. Com tanto jogador de qualidade. E bola alçada na área, pelo menos na minha opinião, na minha humilde opinião, não é padrão de jogo. E é o que falta para o Palmeiras agora. Padrão de jogo. Agora não, vem faltando há algum tempo.
O Palmeiras, desde que contratou mais de 20 jogadores, contratou 3 técnicos diferentes, né? Oswaldo de Oliveira, depois o Dorival Júnior, depois agora o Marcelo Oliveira. Desde que o Palmeiras começou com essa gestão nova aí de gastos e muitos gastos, o Palmeiras não vem apresentando um padrão de jogo consistente, confiante, com o 11 inicial pronto para entrar em campo e efetuar um bom futebol. E Fiore, a bola aérea pode ser um recurso para uma equipe, digamos, limitada, uma equipe que tem fragilidades, uma equipe que vai jogar esperando jogar por uma bola. Não é o caso do Palmeiras, que tem um elenco farto, né? Sim. Tem um elenco de qualidade. Então, dá para sair desse estilo de jogo que fica manjado, né? E os times adversários acabam marcando com tranquilidade e o time do Palmeiras fica sem saída, né? E além desse jogo que nós tivemos ontem lá na ressacada, o Palmeiras venceu por 3-1, ali pertinho, na Arena Joinville, tivemos o clássico catarinense entre Joinville e Figueirense. O Campeonato Brasileiro vem apresentando aí um mini campeonato catarinense, né? É verdade. Porque temos 4 equipes do futebol catarinense aí, que é a Chapecoense, o Figueirense, o próprio Avaí e o Joinville. Então são 4 equipes de Santa Catarina, né, que vem fazendo bons duelos. E ontem tivemos um resultado magro para o Joinville, que havia deixado o Vasco na lanterna do campeonato novamente, né? E ainda está. O Vasco ainda se encontra na lanterninha do campeonato aí. O Joinville venceu o Figueirense por 1-0 e conseguiu mais 3 pontos. Não vou falar que respira, porque está lá na 19ª colocação, ou seja, ninguém respira Mas ali. cresceu. Deu uma crescida. O importante é ressaltar exatamente isso, Sérgio. Você vê algumas coisas no futebol que muitas pessoas falam, quem está em último colocado não joga nada mesmo, ganhou na sorte, pô, foi um clássico. O clássico é clássico e vice-versa, né? E conseguiu a vitória o Joinville. Tem chance de salvação o Joinville, André? Eu acho que pela pontuação fica difícil, né, Sérgio? Agora, dentro de campo, talvez das equipes catarinenses, seja que esteja jogando melhor no momento. O Joinville perdeu algumas partidas nas últimas rodadas jogando bem, mas a fragilidade do elenco, né? Ou seja, é um time muito limitado. Quando joga bem, perde. É um time que tem essa dificuldade técnica, mas é um time que tem se esforçado, é um time que tem, pelo menos, mostrado algum tipo de reação, mais do que os seus principais concorrentes. Se bem que todo mundo ali está conseguindo ganhar seus pontinhos. Né? E o gol sempre dele, né? Kempis, né? O Kempis tem feito bastante gols. O que dá esperança ao torcedor do Joinville é que o time deu uma crescida. Quando a gente coloca um time como rebaixado teoricamente, é porque você não vê uma prospecção, uma perspectiva de vitória ali na frente. Você vê o Vasco, o Joinville, estava apanhando de todo mundo. Então você fala que esses times não tem mais salvação. Sim. Mas a partir do momento que ele dá uma melhora, agora o Joinville já está conseguindo ganhar jogos. Porque o Joinville por muito tempo não conseguia ganhar jogos. Era uma briga danada para ganhar um jogo até dentro de casa. Sim. Agora deu uma crescida, conseguiu ganhar alguns jogos, ainda não conseguiu se salvar, sair da zona de rebaixamento, mas coloca um foguinho ali embaixo. Só que se você olhar um pouquinho para cima, os times que estão na zona de rebaixamento estão lutando basicamente contra quem? Contra o Avaí, contra o Cruzeiro. Né? Que aí eu acho que é um time que já não vai cair, o Cruzeiro. Sim. Acho que vai se manter ali na Coritiba Série A. O Fluminense. O Coritiba que está dentro, né, na verdade. O Coritiba acho que está dentro da zona de rebaixamento. Ele voltou para a zona de rebaixamento. Voltou, perdeu também. Então acho que é difícil. Só uma arrancada muito espetacular tiraria o Joinville da situação que ele está e também o Vasco da Gama. Né? Complicado também a situação do Joinville, mais complicada ainda a situação do Vasco, que empatou com o São Paulo, ainda conseguiu um bom resultado hoje no Morumbi. Sim. Tudo bem que o São Paulo vem passando por momentos difíceis, você pode participar conosco aí no nosso WhatsApp, o 996542502. O que você faria para mudar a situação do São Paulo? Qual seria a sua opinião, a sua estratégia para tirar o São Paulo desse poço? Esse poço fundo que está o São Paulo, hein? Tá complicado, hein? O Tricolor só não caiu de divisão esse ano. Vou te falar um negócio, só não caiu porque tá tarde para cair. Olha. Porque tá tarde para cair. Porque se começasse essa briga toda aí no início da temporada, meu amigo. Mas há uma possibilidade, claro que remota, mas há uma possibilidade jurídica do São Paulo ser rebaixado, por conta por conta da contratação do Iago Maidana, uma contratação confusa, porque ele foi repassado a um time do interior de Goiás por 800 mil e 2 dias depois, 60% dos seus direitos federativos foram vendidos por 2 milhões.
Ou seja, uma supervalorização em 2 dias muito grande. Muito grande, suspeito. né? Foi utilizado aí. O São Paulo tem um histórico não muito bom com relação a jogadores. Quem não se lembra de Sandro Hiroshi? Exatamente, já deu problema, né? E aí já deu problema também com relação, não a esse tipo de contratação, esse tipo de negociação, mas sim com relação à alteração de idade, mas que não vem ao caso também. A situação de São Paulo é problema dentro de campo mesmo. Já que nós tocamos no assunto de São Paulo jogou hoje também, às 4 da tarde o jogo. Hoje tivemos 3 jogos às 4. Os jogos foram São Paulo 2, Vasco 2 no Morumbi. O outro jogo foi Flamengo 0, Internacional 1 no Maracanã. E o Atlético Paranaense derrotado para o Corinthians por 4-1 na Arena da Baixada. Por que esses jogos às 4 da tarde e outro às 5? Por conta da patifaria dos direitos de televisão lá, tá? Porque a emissora que detém os direitos do Campeonato Brasileiro forçou para que os jogos fossem às 4, porque seriam os jogos da televisão nos respectivos estádios de abrangência, né? Então é por isso que os jogos foram às 4 da tarde. É um absurdo o que acontece nesse país com relação a isso, mas é o que nós temos que aceitar. Bom, conclusão o São Paulo jogou contra o Vasco, jogou pessimamente mal e teve que lutar e sofrer muito para empatar com o Vasco da Gama. Saiu na frente com esse gol do Luiz Fabiano na furada do Rodrigo. E o próprio Rodrigo se redimiu, depois empatou o jogo, virou o jogo, na verdade, conseguiu aí, no momento, assim, 3 pontos pro Vasco e depois o São Paulo conseguiu empatar com o Rodrigo Caio. Sérgio Botarelli, dê a sua opinião, daqui a pouco o nosso WhatsApp vai começar a vibrar aqui. O pessoal dando opinião, a sua opinião, para tirar o São Paulo dessa situação, o que tem que fazer, hein? Na verdade, agora o São Paulo está novamente começando um trabalho pela 3ª vez em 2015. Porque quando você troca de treinador, ainda mais o São Paulo que trouxe agora um treinador que não tem nenhuma característica do Osório, ele traz o Osório com um tipo de filosofia de jogo. Sim. E aí o Osório sai, vai para a seleção do México e ele traz o Doriva, que é um jogo completamente diferente. Então ele vai ter que pegar ali o elenco do São Paulo e adaptar para o estilo que ele gosta de jogar. O estilo Doriva, eu até comparo um pouquinho com o estilo dos gaúchos, do Tite, do Mano Menezes. É uma defesa fortalecida, e você sai no contra-ataque. É o estilo de jogo que o Doriva vinha implantando nos times por qual ele passou. E agora o São Paulo vai novamente começar, faltavam 10 rodadas, quando o Doriva assumiu o time de São Paulo, e aí vira um time para o ano que vem. É um time que o ano morreu para o São Paulo. São Paulo, exceto algumas partidas esporádicas, vem fazendo uma pior do que a outra. Uma ou outra até conseguiu jogar bem e vencer, outras acabou vencendo mesmo jogando mal, que foi o caso do último jogo que venceu por 1-0 jogando em casa, e outras partidas horrorosas, como derrota em casa por Goiás de 3-0. Sim. E mais uma vez São Paulo joga mal, empata com o Vasco da Gama. Ainda ficou bom, porque o Vasco estava vencendo o jogo e o São Paulo tinha um jogador a menos. O Vasco empatou o jogo quando o São Paulo teve um jogador expulso na penalidade e acabou conseguindo um empate com o Rodrigo Caio, com um jogador a menos no segundo tempo. Resultado ruim dentro de casa, pela circunstância do jogo ficou razoável, porque você jogando com um jogador a menos e perdendo é ruim, é difícil chegar ao empate, ainda conseguiu. Mas é um time que agora, para a torcida São Paulina, preparar aí para o ano que vem, o Doriva ver as peças que são boas, que dá para aproveitar do elenco, trazer algumas pontuais para ver se ano que vem consegue fazer um papel melhor. E André, o que mais me assusta nessa equipe do São Paulo é com relação ao que os jogadores vêm apresentando. São assustados, são nervosos, não conseguem acertar passes de 1 metro de distância para o seu companheiro. Paulo Henrique Ganso totalmente sumido. Michel Bastos numa queda de rendimento absurda também. Verdade. E até o Rogério Ceni vem também deixando a desejar, apesar que não pode fazer muita coisa, mesmo porque já deu tudo que tinha que dar para o São Paulo também, não tem mais muito o que fazer. Agora é assistir o jogo de lá de trás e tentar orientar os seus companheiros também, né, André? Não tem o que fazer muito, né? Com certeza. Eu acho que o São Paulino acabou levando um balde de água fria com a saída do Osório. Acho que foi uma tragédia para o São Paulo perder o Osório no meio do trabalho dele. Acho que era um treinador, por mais controverso que fosse e ainda gerasse alguma suspeita por parte do São Paulino, mas era um treinador com ideias novas, ideias arejadas, muito promissor para o futebol brasileiro. Eu acho que é um anticlímax gigantesco você sair do Osório e vir para o Doriva. Nada contra o Doriva, tem o seu mérito. Ele foi campeão paulista ano passado, carioca esse ano. Mas é um técnico que não mostra um repertório muito inovador. Me parece um pouco do mais do mesmo com o Doriva. Então, acho que o São Paulo acaba regredindo e o futebol também regrediu. O São Paulo passou
a ter uma queda de produção, principalmente dos seus principais jogadores, como é do Michel Bastos. Michel Sim. Bastos, até o meio da temporada, é o melhor jogador de São Paulo e caiu muito, e com isso o São Paulo caiu. Eu vejo um torcedor São Paulino muito desconfiado, não confiando totalmente no trabalho do Doriva. Eu passei a ter algumas percepções com relação ao, olha aí, o resultado importantíssimo para a tabela desse Campeonato Brasileiro, Gol já do que Sport. começou o jogo das 6h30, que é Sport Atlético, gol do Sport. É complicado. Um jogo complicadíssimo para o Atlético, porque o Sport briga por Libertadores. O Sport voltou para a briga para o G4. E aí o Corinthians venceu hoje o Atlético Paranaense, foi para 8 pontos de vantagem de forma momentânea, porque o Atlético ainda não jogou, não tinha jogado, não tinha começado essa partida ainda. E agora um baque para o Atlético, um banho de água fria no Atlético, que agora precisa jogar muita bola para tentar reverter essa situação. Falando ainda do São Paulo, completando meu raciocínio, aí ao final do jogo, né? Aí finalizado já o jogo, não, Wellington Bellamino ainda não. A Chapecoense acabou de empatar a partida contra o Grêmio. O Grêmio estava vencendo por 2-0, gol do Douglas e um gol do Bobô. E aí a Chapecoense empata a partida na Arena do Grêmio. Olha aí a oscilação, por isso que eu falo. E tá aí um time que não merece cair. A A Chapecoense, Chapecoense, é um time bom. porque briga Sim, sim. todos os jogos, jogo a jogo, é uma equipe que luta e briga bastante. Em casa é extremamente difícil. Difícil né? de jogar, exatamente. Talvez Acho seja o mandante mais Ferrenho, espinhoso né? hoje do Campeonato Brasileiro da verdade. Série A. Lógico, ainda tem o Corinthians também, que é o melhor mandante, né, dos últimos campeonatos brasileiros aí. Fizeram uma estatística aí também. Mas só concluindo meu raciocínio com relação ao Alexandre Pato no São Paulo, o Pato ele sofre muito com as mudanças, com as indas e vindas do São Paulo. Quando o Kaká veio para o São Paulo, o Alexandre Pato se animou, passou a jogar bem. O Kaká foi embora, ele dormiu. Aí daqui a pouco chega o Juan Carlos Osório. O Pato começa a jogar bem, vai embora, o Pato cai de rendimento novamente. E agora tem que esperar uma nova adaptação com o Doriva, que pra mim é mais ou menos aquilo que o André falou, um pouco demais do mesmo, mas não porque é um técnico incompetente, porque tem potencial para avançar, para evoluir e para conseguir bons elencos. Mas pela sua idade ainda, pela sua imaturidade, é um técnico muito jovem, tem a sua ligação apenas como jogador do São Paulo. A torcida lembra do Doriva como jogador, como um bom meio-campista, um cara de pegada no meio-campo, bom marcador, mas não tem uma imagem do Doriva como um técnico efetivo para o São Paulo para salvar, talvez, e também levar o time a título de Copa do Brasil, por exemplo, né, André? E eu acho que ele talvez não tenha personalidade para isso ainda, né? Ainda mais com esse momento de instabilidade política que acaba afetando sempre o elenco. Acho que um técnico com um pouco mais de casca Sim. poderia ser mais útil para o São Paulo nesse momento. Acho que o Doriva acabou perdendo seu lugar no Vasco muito em função disso. Ele não conseguiu segurar a onda no momento turbulento lá na Colina. E aqui no Morumbi vamos esperar. É prematuro a gente já dar um diagnóstico exato sobre a passagem do Doriva no São Paulo. Mas acho que ainda é uma aposta. Não dá para cravar ele com uma certeza. E é não. difícil de não misturar a política com o futebol jogado dentro de campo. Sim, muito complicado. Muito Os difícil. problemas entram dentro de campo, sim. Muito Ainda mais da forma que o presidente saiu, o impeachment, É, ou seja, lógico. suspeita de corrupção. É uma com coisa- gravações aí a serem Pois é. até divulgadas, né? O que eu acredito que não vai ser feito pela atual diretoria, divulgar um absurdo desses aí também, só eleva o nível de incompetência da atual diretoria, não é verdade? É verdade. E aí a galera aqui no WhatsApp, eu acho que não tem muita ideia não, porque não chegou mensagem com relação ao São Paulo, porque acho que eles São não Paulo estão, caiu de não rendimento, tem o que caiu fazer também. com o São Paulo, é isso? Então você pode mandar a sua opinião. Com essa oscilação de segundo e terceiro colocado, o Corinthians já tem as mãos na taça. E aí, participe conosco, 99654-2502, 99654-2502. Daqui a pouco eu leio as mensagens que vão chegando por aqui, tem mensagem. E o Corinthians é uma equipe que oscila muito pouco, você vê o Atlético perdendo fora de casa para o Sport, o Grêmio tomando empate em casa contra a Chapecoense, vencendo por 2-0, conseguiu tomar empate. Mas antes de falar desses jogos aí, nós ainda tivemos, olha aqui, ó, o próximo adversário do líder. Flamengo jogou em casa contra o Internacional, perdeu por 1-0 do Inter, que também vem numa oscilação monstruosa, uma das equipes que mais tem altos e baixos, parece uma leitura de... como é que é o nome daquele esfigmomômetro do cardíaco, né? Teste de cardíaco que tem aquelas oscilações. Pois é, essa aí é a equipe do Internacional, o gráfico do Inter no Campeonato Brasileiro. Venceu o Flamengo fora de casa, quem esperava, né? O Flamengo que venha numa briga aí depois por G4 e tudo mais, caiu de rendimento também.
como todas as outras equipes do Campeonato Brasileiro, nessa fase do campeonato, só as que têm um físico muito privilegiado conseguem manter uma boa sequência. O Flamengo não conseguiu e perdeu do Inter hoje. Gol do Hernando, que hoje eu teimei com o André que jogou de zagueiro, não é não. O Hernando jogou como lateral. Olha aí, ó, fazendo a jogada, o cruzamento. E aí o Hernando chegando e ó, que Belo golaço do Hernando, hein? Belo gol. Uma bola aí, um voleio meio que... Um voleio com pulo, na verdade, O que né? prova que ele jogou como lateral. Pra você ver, ó. Foi bem da jogou- posição de lateral Foi a esquerdo. posição de ele fez lateral o gol. esquerda, é isso mesmo, ó. Até imaginei que o gol tivesse sido de cabeça, né? Aproveitando a estatura dele. O mas- Hernando, mas uma bela belo bola, gol. né? Uma boa jogada bem trabalhada pelo setor da direita do Inter, ó, o cruzamento, a bola passou por todo mundo. E aí sobrou o belo posicionamento que o lateral tem que fazer mesmo, sempre na diagonal. Sim, Né, e o Hernando teve bons momentos na lateral com a Aguirre na Libertadores, Sim. quando ele precisou usar esse recurso. Cogitado na seleção brasileira, o Hernando, hein? Exatamente, para você ver como estão as coisas no futebol brasileiro. Mas, sem dúvida nenhuma, é um jogador que pelo menos não compromete, né? Um jogador que... E até já está se atrevendo a atacar, como nessa jogada, um belo gol. É um Inter que não empolga ainda o seu torcedor, é um time ainda muito instável, tem um técnico, para mim, despreparado para treinar um time grande. O Argel, para mim, é até curioso ter um técnico do nível do Argel treinando um time grande como o Internacional. Mas é um time que tem elenco, tem jogadores de qualidade, pode engatar uma série de resultados e dar trabalho Você ali. não gosta do Argel, André? Eu gosto Não, do André. não, Eu gosto do Argel. Eu Não acho acho que técnico de eu acho futebol, um não. técnico de bom potencial também, o Argel. Sinceramente. Eu acho que daqui a um tempo pode alcançar bons frutos também. Eu acho que essa geração mais jovem, Guto Ferreira, né, o que próprio... me incomoda no Argel, desculpa, Fiore, é Claro. que ele nunca consegue ler o jogo da forma que ele aconteceu. O último jogo do Inter, que o Inter jogou muito mal, contra o próprio Atlético Mineiro, o Atlético envolveu o Inter o jogo inteiro, foi predominante na coletiva. Ele vai dizendo que houve equilíbrio, que o Inter teve volume de jogo. Isso assusta a gente, né? Quando o técnico consegue enxergar coisas que não aconteceram dentro do campo. Porque quando você vê o seu erro, é o primeiro passo para Claro, você melhorar. claro. Se você não enxerga o seu próprio erro, não vai haver melhora. Para você tá ótimo. Não, É, pra o ele Inter tá teve sempre volume tudo de bem. jogo, só faltou um gol. Eu queria mandar um abraço aqui pro Djalma lá do Novo Osasco. Djalma, um abraço para você, ele que é proprietário e também é da Milkshake Mix. Milkshake Mix tem um dos milkshakes mais gostosos do Brasil, cara. É uma delícia aquele negócio. delícia. Meu, é um absurdo, né? Já tomou, André? Não, O não. negócio é muito bom, cara. Milkshake Mix, ó, não é propaganda, não, só pra curioso, falar, porque eu gosto tô mesmo do curioso. negócio. Djalma, um abraço pra você. E pra toda a galera da Milkshake Mix que tá acompanhando a gente aqui no Na Rodada. Milkshake Mix, continua acompanhando a gente aqui no Na Rodada, beleza? Um abraço pra você. E falou aqui, ó, mais líder do que nunca, vai Timão. O pessoal tá perguntando, não vai falar do líder, não vai falar do líder? E a voz de Deus é a voz do povo é a voz de Deus. O líder jogou às 4 horas da tarde e o Furacão virou uma leve brisa contra o Corinthians, que foi nada mais, nada menos do que avassalador. O Atlético Paranaense perdeu do Corinthians por 4-1. O Renato Augusto fez jus à faixa de capitão e à sua convocação à seleção, às suas últimas convocações. O Wagner Love meteu 2 gols, um deles irregular, é verdade, estava em posição irregular, mas o que o Corinthians jogou de bola, o Sérgio, você que acompanha e vem cobrindo os jogos do Corinthians aí também, narrando os jogos, como joga bola esse Renato Augusto, hein? Brincadeira, hein? Tá jogando fino da bola o Renato Augusto e eu acho que ele merece uma oportunidade de jogar na seleção. Ele precisa chegar lá na seleção brasileira e o Dunga dá a camisa 8 para ele e falar, olha, essa camisa hoje é sua, mostra o seu futebol. Porque foi convocado, acabou não jogando nem um pouquinho nenhum dos 2 jogos. É claro que eliminatórias já é uma pré-Copa do Mundo, é coisa séria, não é amistoso, mas acho que o Renato Augusto já está preparado para ter uma oportunidade no time titular do Brasil. Corinthians hoje não teve o que falar. O primeiro tempo do Corinthians foi um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Até disse quando o jogo estava 2-0 que se o Corinthians continuasse nesse ritmo, não faria menos que 5 gols. É que no segundo tempo caiu um pouquinho o rendimento depois do quarto gol, é óbvio, né? É até natural que isso aconteça. O time dá uma seguradinha no resultado, jogando fora de casa. Jogo difícil, na Arena da Baixada nunca é fácil jogar bola lá. O Corinthians não vencia lá desde 2006. Né? Foram 6 jogos aí com 4 empates e 2 derrotas pro Atlético lá. Então, jogo difícil, jogo duro. E o Corinthians jogou muito bem, matou o jogo no primeiro tempo, quando virou 3-0. Wagner aí, ó, voltando a marcar gols pelo Corinthians, isso é importante, dá moral pro jogador.
vinha até fazendo algumas boas partidas, mas quando recebia a bola na cara do gol, não conseguia colocar para dentro, impressionante. Ele fazia todas as funções, menos aquela que ele está ali para fazer, que é o gol. Ele conseguia fazer tudo. Estava jogando bem, fazia bem o pivô, tocava para quem vinha de trás. Estava fazendo boas partidas, mas quando recebia a bola para fazer, para se consagrar, não conseguia. Hoje fez 2 gols. Hoje fez, desencantou. O Renato Augusto, mais uma vez, excelente partida. Elias jogou muito hoje. Corinthians muito bem. Aí se encaminhando para o título, até falava fora do ar aqui pro André Marques, que se continuar jogando esse futebol, é capaz de ganhar todos os jogos até ser campeão. Capaz de ganhar todos os jogos que necessita para chegar à pontuação do campeão brasileiro. Acho que está indo numa toada aí de campeão mesmo. E sabe uma coisa, André? Eu falei de potencial físico, né? De que precisa ter um físico muito, invejável para conseguir manter uma sequência que o Corinthians vem mantendo. Eu fiz as contas hoje, André. Como que você explica uma equipe marcar o seu adversário no campo de ataque por durante pelo menos 33 minutos seguidos? O Corinthians marcou o Atlético Paranaense durante 33 minutos no seu campo de ataque. Eu estava assistindo o jogo pelo Plim Plim e eu fiz as contas, o Atlético chegou a ficar 4 minutos sem encostar na bola. 4 minutos sem o Atlético encostar na bola. É muito tempo de bola rolando para uma equipe, não é não? Isso é resultado de muito treinamento e mais do que isso, de um treinamento bem feito. É claro que o Tite hoje está um passo à frente dos treinadores brasileiros, acho que o intercâmbio que ele fez na Europa trouxe realmente ao Tite um repertório muito grande. E a preparação física do Corinthians, concordo inteiramente com você, Fiore, inclusive essa semana ela foi o centro ali, os preparadores físicos, né, foram o centro na coletiva para até receber o mérito, né, do grande trabalho que eles fazem. E isso se reflete no esquema tático da equipe, né? Então o time aguenta jogar com uma marcação alta por mais tempo, é um time que joga muito próximo. Eu tive na última quinta-feira comentando pela Rádio Conexão Corinthians e Goiás e me chama a atenção a compactação do Corinthians. É um time que tem sempre 2 ou 3 jogadores próximos de quem está com a bola para fazer a bola girar, sempre com movimentação muito grande. O Malcom é um jogador limitado, mas se movimenta bastante. O Wagner Love, por mais que estivesse passando uma fase ruim como atacante, como fazedor de gols, mas também ajuda muito na movimentação, dando a liberdade e o espaço para os meias, Jadson e Renato Augusto, chegarem com tranquilidade, o Elias. Renato Augusto, muitas vezes, pouca gente lembra disso, muitas vezes ele joga como um segundo volante nos avanços do Elias, isso no começo do campeonato era muito recorrente. O Renato Augusto posicionado ali do lado do Bruno Henrique, quando o Bruno Henrique era titular, para favorecer as subidas do Elias. Ou seja, é um time que está sobrando, realmente tem hoje... Tecnicamente, taticamente, em termos de organização, não é um elenco tão grande como já foi, mas está tudo certinho, o Corinthians dificilmente vai deixar escapar esse título. Perfeito. Fiore, desculpa, o que o Olha ali antes isso aí, olha lá, o Carlos está expulso lá na Ilha do Retiro, atacante do Atlético Mineiro, Carlos, jovem promessa do Atlético, foi expulso na Ilha do Retiro. E antes de você completar aqui, o Sérgio... A galera da Milkshake Mix, eles falam bastante com a gente aqui. Mandando, falando assim, foi gol do esporte. Já dei a mensagem do gol aqui do esporte. Mandar milkshake pra gente ninguém quer, né? Manda um açaí aí, meu milkshake. Eu sei que vocês têm aí. Manda aí um dos milkshake mais gostosos do Brasil que vocês falaram. Traz aqui pra gente, por favor, que tá um calor aqui dentro desse estúdio. Fala a verdade. Sérgio, conclui pra mim, por favor. 996542502. Participe conosco, assim como a galera lá da Milkshake Mix. Um abraço pra vocês. O André tinha comentado aqui sobre a aproximação dos jogadores do Corinthians. Quem está com a bola sempre tem um parceiro ao lado para passar. E aí o Corinthians consegue fazer o que o Tite chama de triangulação, né? E com passes de primeira. E esses passes de primeira sempre tira a marcação do adversário. Então sempre tem um jogador do Corinthians que sobra. Sim. Né? Sempre nesses passes de primeira que o Corinthians dá com aproximação dos jogadores, principalmente dos meias ali, Renato Augusto, Jadson, Elias... o Wagner Love se aproximando também, acaba deixando a marcação para trás e o Corinthians sempre sobra com jogadores na frente. E hoje também destacar aí a partida do Ralf. Que partidaça do Ralf. Ninguém passou pelo Ralf. Todo jogador do Atlético Mineiro que chegava perto do Ralf com a bola, ficava sem a bola. Ralf, depois que ele voltou ao time quando o Bruno Henrique se contundiu, fez as 2 primeiras partidas ali razoável, estava fora de ritmo, depois encaixou na posição e ninguém mais sente falta do Bruno Henrique. E no momento em que o Sport amplia o placar, 2-0 Sport na Ilha do Retiro contra o Atlético,
O Corinthians vai agora abrindo 8 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é uma vantagem muito grande. Vocês falaram de departamento médico da equipe do Corinthians. Cadê as lesões do Renato Augusto? Pois é. Cadê a má forma física do Wagner Love? Olha a arrancada que ele deu hoje, o pique que ele já tinha dado contra o Joinville, desde o meio campo até fazer o gol. Cadê o Guilherme Arana, que havia se machucado de uma forma gravíssima no posterior da coxa alguns jogos atrás, e já está de volta, já vem jogando em bom nível. O Fagner ainda tem uma lesão, um grau um pouco mais complicado e realmente requer um pouco mais de cuidado, Fagner, porque é um jogador de muita velocidade, de muita pegada, muita marcação também, tanto que ele sofre quanto que ele oferece também. Claro. Então, parabéns aí a todos os membros da comissão técnica, o Bruno Maziotti, que é o fisioterapeuta, o Fábio Macerdian, que é o preparador físico, entre outros, o médico do Corinthians, que ainda continua sendo o filho de Joaquim Grava, né? Ivan Grava, filho de Joaquim Grava, não é isso? Isso. Então, um grande parabéns aqui pra galera lá que toma conta desses jogadores. Vou além, viu, Fiore? O Alexandre Pato também se tratou no Corinthians. Leu meu pensamento, eu ia falar isso. O único cara... Não se contundiu mais. É verdade. Voltou do Milan, passou pelo Corinthians e agora joga aí sem nenhum problema físico. O único cara que não conseguiu se recuperar no Corinthians foi o Adriano, e mesmo assim ele deu um título pro Corinthians, que se não fosse o Adriano fazer aquele gol contra o próprio Atlético Mineiro, o Corinthians não teria sido campeão brasileiro, não. Essa é a verdade, tá? Foi um gol decisivo. Foi um gol decisivo mesmo. Se não fosse o Adriano fazer o gol contra o Atlético Mineiro, o Corinthians não seria campeão brasileiro em 2011 também. A torcida do Corinthians tem que lembrar, mas com muito carinho do Adriano Imperador, viu? Porque se não fosse Catito Ramírez também, contra o Ceará lá, Jogo difícil, e que foi dispensado do Corinthians, chutado, e é bom jogador. O Catito Ramírez fez um dos gols mais bonitos do Corinthians nos últimos anos em São Bernardo. Belíssimo, que golaço. Eu não me esqueço desse gol. Foi a estreia dele. Se não me engano. Foi a estreia dele. Foi um golaço. Mas foi um pombo sem asa, não É foi? até difícil de explicar, mas foi um golaço. Foi um golaço mesmo. Aqui, ó. Muito em breve, Milkshake Mix pra todos da TV Esporte, mas eu quero só ver, viu? Eu quero só ver, vocês estão prometendo aí. O Wellington Bellarmino, que tá na nossa produção aqui, tá com calor dentro da cabine aqui, né, Wellington? Tá calor aí, filho? Quer milkshake? É isso mesmo. É isso aí. Além, então, do líder que jogou hoje, venceu por 4-1, nós tivemos 2 jogos agora às 5 da tarde, que já estão sendo finalizados, né, Wellington? O Santos venceu o Goiás na Vila Belmiro. Se você puder colocar os placares aí. Vamos colocar os resultados do Campeonato Brasileiro da Série A, Wellington, por favor? Pode colocar os resultados, que só falta jogar agora Sport e Atlético Mineiro. O único jogo. Que o único jogo agora que tá faltando, que é o jogo das 6h30 da rodada. E 3-0 Sport. O Sport fez 3 gols no Atlético Mineiro, com uma das melhores defesas do notícias bombásticas aqui. E a Chapecoense acaba de virar a partida contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, tudo em primeira mão aqui pra vocês. Não estão entendendo o que tá acontecendo aqui no Campeonato Brasileiro? Tá pegando fogo. A Chapecoense vira o jogo contra o Grêmio depois de tomar 2 gols fora de casa. Sérgio, você tava certo, a Chapecoense não merece cair, cara. 3-2 Chapecoense, o Sport vence. Vai vencendo o Atlético Mineiro por 3-0. Pelas minhas contas, tem 27 minutos de jogo na Ilha do Retiro. Pode vir mais, né? E o Atlético Mineiro jogando com um jogador a menos. Já temos os resultados aí, o Wellington Bellarmino. Aí está na tela. O Avaí, nós já falamos então. 1-3 pro Palmeiras, lá na ressacada. O Avaí perdeu pro Palmeiras por 3-1. O Joinville venceu o clássico contra o Figueirense 1-0. A Ponte Preta venceu por 3-0 o Coritiba, ao jogo das 11 da manhã. O Cruzeiro venceu o Fluminense por 2-0. Esses 2 jogos nós não comentamos. Sabe por quê? Porque foi às 11 da manhã, eu tava dormindo, não tinha acordado ainda. Eu nem lembrei desses jogos aí. Aí o São Paulo empatou em 2-2 contra o Vasco da Gama. O Flamengo perdeu do Internacional por 1-0, agora às 4 da tarde. O líder ganhou por 4-1. O Corinthians venceu fora de casa a Leve Brisa, ou o Furacão, por 4-1 lá na Arena da Baixada. O Santos venceu o Goiás por 3-1. Esse Santos, que pra mim, tem o futebol mais vistoso dos times paulistas. O Santos é o que tem o futebol mais bonito. O Grêmio perdeu. Acabou, né, Wellington? O Grêmio tá perdendo a Chapecoense por 3-2. É um absurdo isso aí. E aí, pra mim, o resultado da rodada, o resultado mais interessante da rodada, vou dizer assim, para não falar desastroso, 3 para o Sport, 0 para o Atlético Mineiro. Todo mundo sabia que ia ser um jogo difícil contra o Atlético, pro Atlético, mas ninguém imaginava que ia ser um vareio de bola desse aí, Sérgio. E o Corinthians joga lá ainda, hein? É jogo difícil. Quando o Sport joga na Arena Pernambuco, o Sport não faz boas partidas.
Quando o Sport coloca jogo na Arena Pernambuco, eu já coloco favoritismo pro adversário. Dependendo, quando o adversário é um time grande... E geralmente é time grande, né? Geralmente o Sport o time, manda porque lá. ele leva lá quando tem público. né? Exatamente. Quando tem público. Mas quando joga na Ilha do Retiro, o Sport é uma pedra no sapato, tanto quanto a Chapecoense, como a gente já havia comentado aqui. É muito difícil jogar contra o Sport na Ilha do Retiro. Os grandes times sempre sofrem para jogar lá. O Atlético Mineiro talvez tenha até sofrido um pequeno baque antes do jogo começar, sabendo da vitória cachapante do Corinthians contra o Atlético Paranaense. Era um dos jogos mais difíceis do Corinthians nessa reta final, né? Porque o Atlético Mineiro joga ainda contra o Corinthians e a carta na manga do Atlético Mineiro seria o jogo contra o Atlético Paranaense e contra o Sport, porque são jogos mais complicados do Corinthians. Os outros em casa são jogos tranquilos para um time que é líder jogando esse futebol. Então essa vitória do Atlético contra o Corinthians acho que deu uma baqueada no time do Atlético Mineiro lá no vestiário da Ilha do Retiro, viu? Que é o resultado de 3-0. Realmente. O jogo era difícil, mas E não esse era. resultado em Recife acaba com a moral do Atlético Mineiro. E é o tipo de situação que o Corinthians não passa. O Atlético recentemente tomou de 4 do Santos, perde agora dessa maneira. O Corinthians não dá margem para esse tipo de vacilo. O próprio Atlético Mineiro foi até Chapecó e perdeu da Chapecoense. Perdeu da Chapecoense, ou seja, Né? o Atlético já tem deixado pontos no caminho. Eu acho que há uma briga que pode surgir nesse final de campeonato, uma briga pelo vice-campeonato. Porque o Grêmio está perdendo a chance, perdendo para a Chapecoense, Exatamente. mas daqui a pouco até as equipes que estão mais abaixo, principalmente o Santos, que está numa evolução grande, pode beliscar aí a segunda colocação, por que não? E é verdade. Então, às 18h30 agora estão jogando na Ilha do Retiro Atlético Mineiro e Sport Atlético Mineiro. Eu queria agora, para finalizar o programa, Wellington, antes de finalizar, a tabela a tabela de classificação. Porque esses jogos resultam em classificações. Claro. E nós precisamos saber quais são essas classificações agora. A torcida em casa lá tá pedindo. Cadê a classificação? Eu quero ver quem está no retrovisor do líder. Vamos ver quem está no retrovisor. Tá vendo de Ninguém. longe. É só um retrovisor côncavo, aquele de caminhão, sabe? Para conseguir ver alguma coisa. Olha lá, ó. O Atlético Mineiro é o segundo colocado, o Corinthians é o líder com 67 pontos absoluto lá na frente. O Atlético é o segundo com 59, o Grêmio é o terceiro com 55, o Santos fecha o quarteto fantástico aí com 49 pontos. Seguido de perto pelo Palmeiras aí com 48 pontos, que venceu ontem com uma vitória até que importante. O São Paulo, com tudo, ainda mantém-se na sexta colocação. O Inter é o sétimo com a mesma pontuação, assim como a Ponte Preta também com 47 pontos na oitava colocação. Aí sim, Flamengo na nona colocação com 44, que é o próximo adversário do Corinthians aqui em São Paulo. O décimo é o Sport, que está vencendo do vice-líder Atlético Mineiro com 43 pontos. O Cruzeiro venceu hoje o Fluminense com 2 gols do ex-corintiano William. 2-0, Cruzeiro contra o Fluminense. Aí 41 pontos. Aí o Fluminense que perdeu para o Cruzeiro num confronto direto. 40 pontos na 12ª colocação. 13º o Atlético Paranaense com 39. 14º a Chapecoense com 38. 15º o Figueirense. Olha lá, ó. Todos os 3 times ali coladinho. Todos Santa Catarina, olha lá. Tudo correndo risco de baixamento. Olha lá que maravilha, hein? E aí 16ª colocação é o Avaí com 33 pontos. Fechando, né? Agora os 4 últimos. 17º, Coritiba com 33, Goiás o 18º com 31, Joinville o 19º com 30 e o 20º é o Vasco da Gama com 29 pontos, que eu cravei aqui no início do ano que iria cair de divisão. Posso dar um palpite aí, Com Fiore? certeza. Eu acho que o Avaí vai trocar de lugar com o Coritiba. Eu acho que o Coritiba escapa e o Avaí vai entrar nessa última vaga. O Avaí que também, ano após ano, vem batendo na trave para cair, aí volta, aí depois cai novamente, né, Sérgio? Não tem uma estabilidade, né? Tá numa escada ali, né? O Avaí sempre voltando para a Série B, subindo para a Série A. E o André fez uma colocação aqui correta. Também acredito que o Curitiba tem uma perspectiva maior de fugir ali do que o próprio Avaí. Talvez troque mesmo em lugar. O Coxa também deu uma crescida. Os times ali de baixo, o Goiás e o Avaí deram uma queda. O Curitiba, o Vasco e o Joinville começou a vencer alguns jogos. Sim. Então o Curitiba dá um pouquinho mais de esperança para o seu torcedor ali jogando em casa. Tem ganhado alguns jogos o Curitiba jogando em casa. Pode se salvar ali. E a grande desvantagem do Goiás é que é um time muito jovem, né? Você vê no Avaí, no Figueirense, no Joinville, principalmente no Vasco, jogadores experientes. Sim. O Goiás é uma equipe de meninos. Acho que a diretoria do Goiás já assumiu o risco de cair para a Série B esse ano, porque montou um elenco muito jovem, muito verde ainda. No pique, hein? Tá acabando o programa, já acabou o programa, na verdade, estamos com o tempo estourado já, o Wellington tá gritando no meu ouvido aqui. Hoje, dá pra cravar, Corinthians é campeão?
Campeão brasileiro 2015. Para você, Sérgio? É delicado dizer, mas eu vou colocar que a possibilidade é muito... 8 pontos de só vantagem é delicado? Não, mas é só um desastre para tirar, porque dificilmente alguém ali da frente, exceto o próprio Atlético Mineiro, mas eu também não acredito nisso, tire pontos do Corinthians. Talvez só o Atlético pode tirar, os demais é muito difícil. Acho que a possibilidade é muito grande. E no jogo de Minas, o Corinthians é favorito. Tem mais essa. É porque é líder também, né? Claro. E pelo que vem apresentando. André, muito obrigado pela sua participação Obrigado, mais uma Fiore. vez. É sempre um Valeu. prazer ter você aqui. Sérgio, agradeço. muito obrigado por estar aqui comigo na rodada também. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado a você que está em casa, que você que participou. Galera da Milkshake Mix, estou esperando os milkshakes aqui. Eu não esqueci, viu? Tô com uma vontade desgraçada agora aqui, viu? Um abraço pra você, valeu, tchau, tchau, bom domingo. O boliche Pista 12 é o lugar onde pessoas de todas as idades podem se divertir juntas. Além das modernas pistas de boliche, você também encontra games eletrônicos, espaço reservado, lanchonete, bar e snooker. Tudo isso em um ambiente moderno e climatizado, com total segurança e toda a comodidade de um shopping. Venha com todos os amigos e a família. Aqui no Pista 12, nós damos bola para a sua diversão. Shinkai Restaurante Japonês. Glauco, é o Japão dentro de Alphaville. Exatamente. Tudo que existe de bom nós trouxemos para cá. Olha, gente, o restaurante aqui é super bem montado, tem vários lugares e a comida eu vou mostrar para vocês agora. Glauco, vocês estão de parabéns. É verdade, é uma arte de fazer e de servir, né? Arte de fazer e de servir, ó, Shinkai. Bom, agora é a hora tão esperada por todos vocês aí de casa e é claro por mim também. Glauco, fala sobre esses pratos. Isso aqui é o combinado de sushi, sashimi, né? Variedade. Ali nós temos o camarão embi fry, que é um prato quente. Shimeji batayaki com lula e camarão, que é um prato quente agora para o inverno, é fantástico. E nós trabalhamos com rodízio, almoço e janta de segunda a segunda, todos os dias. Nos assustemos! Que no perigo a bala vem, nós se abaixando. É isso aí, Cheeseburger! Olha eu de novo aqui, sensacional, agora com novidades na casa. Novidade, é o rocambole, que é especial, um tempero que só nós temos aqui, hein? Recheado com presunto e queijo enrolado no bacon, com molho barbecue e batata rústica. Nossa, o homem tá atrevido, o homem tá sensacional e agora virou árabe. O que você tá também aprontando agora, Tchê? Nós temos o beirute, né? Um beirute de filé mignon, filé de frango, calabresa e peito de peru. Ô louco, cara, tá arrebentando agora, novidade melhor é agora. Gente, gosta de um drink? O que acontece, Tchê? Você vem aqui de segunda a quarta-feira, tá? Tem as nossas promoções, você vai tomar em dobro. Tome em dobro, uma, duas e eu pagar uma. Ah, demais, esse é o Cheeseburger, o melhor lanche da região. Aquela batata sensacional rústica, uma cebola. Aqui é Cheeseburger, é muito bom, Tchê. Ó, tô com água na boca. Eu já tô com água na boca também, você aí de casa. Quer saber? Vem pra cá, larga tudo. Vem aqui, Cheeseburger, o melhor lanche, o melhor rocambole, o melhor tudo da região e o cara mais simpático, olha só. Pode vir, tô te esperando você. Ala puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ala puxa, tchê, não se assustemos. Você tem uma loja de carro? Você tem uma loja de roupa? Você tem uma sorveteria? Ou você tem uma loja de sapatos? Agora sim você pode ter o comercial de TV Top Shop, o melhor programa de ofertas da região oeste. Top Shop! Terça e quarta-feira tem a terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa na TV Esporte Mais. Na terça tem Neymar em campo com o Barcelona visitando o Bate Borisov na Bielorrússia.
E na quarta-feira, o PSG recebe o Real Madrid no duelo entre Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. Tudo ao vivo para você. A Liga dos Campeões da Europa na TV Sport Mais, em parceria com o Sport Interativo, é um oferecimento de Heineken e Nissan. Ela está te esperando no Tudo Pra Você. Nayara Perassoli traz eventos da nossa região, dicas, novidades e o que fazer no final de semana. Tudo Pra Você com Nayara Perassoli, na TV Esporte Mais.